Uma variedade de capim-elefante anão tem despertado o interesse dos produtores. A BRS Curumim tem ajudado a manter a alimentação dos rebanhos em épocas de escassez. Hoje, a gente traz um passo a passo para a multiplicação de mudas dessa variedade. Acompanhe. Nós vamos mostrar como produzir mudas de capim-elefante anão BRS Curumim. Este capim-elefante ele é resultado do programa de melhoramento de capim-elefante da Embrapa Gado de Leite, que tem sede em Minas Gerais. Em 2012, a Embrapa lançou essa cultivar, que tem hoje uma implantação em várias regiões do Brasil, com destaque principal para a região do Rio Grande do Sul. Então a gente vai querer mostrar aqui hoje uma forma de melhor aproveitamento desses materiais. Inicialmente a gente precisa de alguns ingredientes, digamos assim, para começar a fazer o nosso processo de produção de mudas. Tá? O que nós precisamos? A gente precisa de ter, primeiro, um bom substrato, né, que a gente tenha qualidade, que ele seja inerte. Se a gente pegar um solo que tiver doença, a gente pode contaminar a muda que a gente vai querer ter, e é uma muda de qualidade. A gente pode colocar em algum recipiente, né? Nós podemos utilizar tubetes, né, como forma de armazenar esse substrato, ou até mesmo copos descartáveis, né, que a gente muitas vezes tem para reciclar. E depois, claro, a gente precisa do material de propagação, os colmos do capim-elefante BRS Curumim. A gente tem aqui várias fases, né, onde já é possível a gente conseguir coletar material para fazer essa propagação. Tá? Esse colmo aqui a gente tem em torno de 120 dias de idade. Então a gente percebe, né, que ele já tem condições, já tem gemas com condições de fazer então a propagação desse material. Tá? Depois a gente tem aqui um outro material com 140, 150 dias, né? A gente percebe que ele já está mais rígido, né? Já tem gemas já em fase de brotação, então é um material que a gente vai ter uma possibilidade de ter um maior aproveitamento na produção de mudas. Nesta mesma fase, a gente tem um material que normalmente é o coletado da área de pastejo. Como se recomenda um pastejo de sobra de 40 centímetros, a gente vai deixar sempre essa haste mais velha, e quando chegar no final do ciclo da cultura, a gente pode depois cortar e coletar o material para fazer a propagação de mudas. A fase que é coletada em áreas de matrizeiro, nos viveiros, já são hastes já bem mais envelhecidas, aqui com mais de 6 meses até 1 ano, né, de idade, onde a gente vai ter então uma haste rígida, com bastante material já seco, né, mas que a gente já percebe que tem vários materiais de perfilhamento. Vamos pegar aqui então esse material que está na fase de 140 a 150 dias. Como é que a gente faz o melhor aproveitamento? Se a gente fosse plantar em colmo na área total, nós teríamos aqui talvez 1 metro, né, de área plantada. Mas se a gente pegar e utilizar cada nó, cada gema dessa, né, a gente consegue aumentar a nossa produção. Bom, aqui eu já cortei 3 gemas, né? Nós teríamos mais aqui outras 7 ou 8 gemas que a gente poderia aproveitar. Então desse mesmo colmo a gente poderia fazer em torno de 10 mudas, né? Enquanto que se a gente for plantar direto, a gente vai ter aí 1 metro de perfilhamento. Como o espaçamento é de 80 centímetros entre cada planta, com 10 mudas a gente consegue avançar aí em torno de 8 metros lineares de plantio. Uma vez a gente tendo já feito esse corte, né, cuidando para proteger bem essa gema, né, a gente vai então pegar o nosso material, o nosso recipiente, que aqui no caso a gente vai usar esse tubete, né? Então a gente vai colocar ela sempre com a gema colocada para cima, e aí nós vamos então depois só completar com o substrato que precisa para cobrir essa gema. Quando o tubete ele é tamanho menor, isso faz com que a gente tenha menos volume de substrato, então a gente consegue economizar. Nesse caso, fica difícil muitas vezes a gente colocar nessa posição. Então aí, pela praticidade, a gente vai colocar ele na posição vertical, né, sem problema nenhum, ele também vai produzir uma muda. Ou, se a gente quiser utilizar os copos de reciclagem, muitas vezes
pequeno produtor não tem acesso no mercado a esse tipo de material, então ele pode utilizar copos reciclados, né? Nesse caso aí, então, ele pode também facilitar, né, o desenvolvimento da muda, colocando na posição horizontal, ele só vem e cobre esse material e aí a gente vai ter também a muda implantada nesse copo. Esse processo vai exigir daqui para frente um cuidado que é com relação à irrigação, né? Então, normalmente a gente utiliza os tubetes, eles já vêm perfurados, né? Impedir que a água se acumule, ou se a gente for utilizar copos recicláveis, a gente precisa fazer uma perfuração para que a gente possa fazer com que essa água escoe. Quando se utiliza os tubetes, normalmente se faz a irrigação por aspersão, né? Quando se utiliza esses copos, que permite eles ficar em uma superfície, a gente pode utilizar os sistemas de piscinas, né, para que a gente possa colocar a água sempre mais ou menos até 1/3 ou metade do copo, para facilitar que essa água então auxilie, né, no desenvolvimento dessa gema, que a muda venha mais rapidamente. Feito esse trabalho, em torno de 4, 5 dias, esta gema já vai começar a brotar. E aí, a partir dali, a gente vai observar, em função da época do ano, o seu desenvolvimento. Normalmente, na fase de 30 a 40 dias, nós vamos ter já uma muda, né, pronta para ser transplantada. No caso do tubete, ela vai se apresentar dessa forma. Quando a gente utiliza materiais já um pouquinho mais velhos, né, com os colmos já bem mais estabelecidos, permite que já saia uma segunda brotação. Tá? Quando a gente utiliza material mais novo ou uma única gema, ela vai sair uma única muda. Tá? Se for no caso dos copos, né, da mesma forma. Observe que a perfuração faz com que o sistema radicular comece a sair, né, e a muda ela está em torno de 30 a 40 dias pronta para ser transplantada. Quando estiver pronta, a gente pode observar que o sistema radicular dela já vai estar bem desenvolvido, né? Então, nesse estágio aqui, a gente percebe também que ela já está pronta para ser colocada na área em definitivo. Muitas vezes, né, o produtor fica em dúvida se o material que já está em fase vegetativa, se a gente consegue fazer ele enraizar em copos ou em tubetes, né? Então, da mesma forma, quando a gente tem ele em gema, a gente vai fazer o processo de plantio, como a gente mencionou aqui, ou quando a gente já tem em estágio vegetativo, né, nós vamos fazer o quê? A gente vai colocar o substrato, né, e vamos colocar essa muda nesta condição. Então, vai fazer com que, se a gente irrigar todos os dias, ela vai se manter verde, em seguida vai desenvolver o sistema radicular e ela também vai formar uma muda. Então, esses materiais mais antigos, né, cada inserção, cada material desse aqui é uma muda em potencial. A gente pode também aproveitar esse material. Se a gente for observar, né, olha aqui como que ele já está. Aqui ele já tem a raiz e aqui já tem uma nova gema, né? Então isso faz com que esse material já tenha condições de produzir uma muda já com vários perfis. O BRS Curumim, essa cultivar de capim-elefante anão, ela tem um alto potencial produtivo. Nas análises que a gente fez na Embrapa, a análise bromatológica mostrou teor de proteína ao redor de 18 a 20% na matéria seca. A gente sempre gosta de deixar claro que é importante para que a gente tenha o sucesso é um bom manejo. Então a gente precisa respeitar um espaçamento de plantio que varia de 80 centímetros entre plantas e 80 centímetros entre linhas para uma boa orientação de manejo. A gente nunca vai deixar os animais consumirem a planta até a base. Sempre nós vamos deixar em torno de 30 a 40 centímetros, ou seja, os animais vão comer somente a parte foliar. A parte de colmo nós vamos deixar para que a planta possa ter condições de rebrotar, tanto das laterais, quanto quando a gente vai ter novos perfilhos surgindo à medida que a gente vai fazendo esse manejo de corte. Então, quem quiser mais informações a respeito do BRS Curumim,
pode nos procurar na Embrapa Clima Temperado, estação Terras Baixas, no Capão do Leão. O nosso telefone é o 53-3275-8400 ou através do e-mail sergio.bender@embrapa.br.